O que fazer no seu pior dia ou o que fazer quando tudo dá errado? Você está passando por isso? Você está nesses dias onde tudo aparentemente que você tenta dar errado, onde você, ao olhar para as circunstâncias, você sente que está vivendo o pior dia da sua vida? E o que fazer nesses dias? E essa mensagem que eu quero compartilhar com você, ela vai de encontro principalmente a pessoas que estão buscando a Deus. Essa mensagem vai de encontro a pessoas que estão vivendo um relacionamento com Deus, que estão colocando a sua fé em Deus, que estão buscando a Deus, e após fazer isso, veem as coisas aparentemente piorarem, saírem do controle. Então, fica comigo que eu tenho uma palavra de Deus para você. Seja muito bem-vindo aqui ao canal, o meu nome é Francisco. Eu sei que para aqueles que me acompanham aqui no canal, eu estou basicamente há quase 40 dias sem postar aqui no canal. Hoje é dia 20, deixa eu dar uma olhada aqui, hoje é dia 26 de janeiro de 2026, e tem, né, a última vez que eu postei foi lá para dezembro, no início de dezembro, ou de novembro para dezembro, né, na passagem de novembro para dezembro. E eu passei por um momento muito difícil nesses últimos meses, mas né, eu estou aqui novamente para poder compartilhar tudo aquilo que eu tenho aprendido na presença de Deus com vocês. Eu provavelmente vou postar também essa mensagem no Facebook. Eu tinha já esse projeto, né, de compartilhar essas palavras no Facebook ano passado, mas devido a alguns problemas que eu tive, eu não consegui. E provavelmente talvez essa seja a primeira mensagem que eu vou postar no Facebook. E se você está me assistindo pelo Facebook, tem interesse em conhecer as mensagens, né, que eu tenho compartilhado, eu vou deixar o link do meu canal do YouTube aí, e você vai acessa e conheça, né, o que Deus tem feito aí nas nossas vidas. Mas vamos lá, sem delongas. O que que eu digo quando eu me refiro ao pior dia da sua vida? Para vocês que estão comigo aqui no YouTube, vocês sabem que né, eu já falei diversas experiências minhas, já contei meu testemunho. Vocês sabem que desde a pandemia para cá eu tenho passado por muitas lutas, muitas provas e muitas tribulações, mas normalmente eu compartilho essas experiências com vocês depois de tê-las passado. Mas dessa vez, né, eu na verdade tinha vontade de gravar um vídeo no momento em que eu estivesse em uma luta, em que eu estivesse em uma prova, em uma tribulação. E eu estou em uma luta, eu estou em uma prova, eu estou em uma tribulação. Eu não estou contando isso para você depois de já ter superado essa nova luta e essa nova prova. Mas, em se tratando dos piores dias, eu vou citar para você algumas coisas que eu já vivi e que você provavelmente vai se identificar. Então, o que significa, o que eu quero dizer com o pior dia? O pior dia pode ser quando você se encontra em depressão e você não consegue sair desta tristeza onde você não enxerga vida no mundo. Pode ser no momento de enfermidade como a ansiedade, pode ser no momento onde você sofre uma perda de um filho, pode ser no momento onde você tem perdas financeiras, onde você perde coisas que você conquistou, onde você tem um acidente de carro, onde você busca em Deus soluções, você busca de Deus um alívio, e parece que quanto mais você busca de Deus um alívio, mais Deus fala para você: calma, você ainda está bebendo um cálice amargo, um cálice de dor, e ele ainda não chegou ao fim. Suporte, tenha calma, tenha paciência. Então, para nós humanos, essas situações são muito difíceis, principalmente quando nós estamos em um processo onde Deus está trabalhando nas nossas vidas e nós queremos fugir desses processos. E isso que eu quero compartilhar com você. E quando Deus nos permite passar por essas situações, nós, na verdade, estamos em um processo de amadurecimento, em um processo de transformação, em um processo onde Deus está trabalhando nas nossas vidas. Amém? Eu trouxe aqui 7 coisas, né, que você precisa, deve fazer quando você está no seu pior dia ou quando tudo aparentemente dá errado. E eu vou trazer para você uma palavra aqui que está no livro de 2 Crônicas, capítulo 20 em diante. Essa passagem, para resumir, ela vai contar a história do rei Josafá. O rei Josafá, ele reinava sobre o reino de Judá, e ele era um rei que ele tinha intimidade com Deus, ele buscava a Deus, ele era um homem que acreditava em Deus. E em um certo momento ele fez uma reforma na nação de Judá,
onde ele levou o povo a buscar a Deus, ou seja, ele estava em uma posição onde ele estava trazendo Deus para a vida dele, onde ele estava trazendo Deus para a nação dele, onde ele estava alinhando a vida dele, o governo dele, a nação dele com Deus. Ele queria que Deus participasse da sua vida, do seu propósito, do seu reinado. E depois que ele fez todo um processo de, vamos dizer assim, né, alinhar as coisas com Deus, buscar a Deus, se dedicar a Deus, se entregar a Deus, algo que muitas vezes nós fazemos, né, nós buscamos a Deus, estamos em um momento onde queremos desenvolver a nossa comunhão com Deus, onde nós nos relacionamos com Deus, onde aparentemente a nossa vida de fé está tudo certo, e Josafá se encontrou nesse momento. Só que quando estamos nesse momento, nós pensamos que, opa, agora as coisas vão fluir, agora tudo vai dar certo, agora eu vou vencer, porque eu sou mais que vencedor, agora eu vou avançar, agora eu vou estourar, agora eu vou explodir. E basicamente o que aconteceu foi o contrário. Aqui no início do capítulo 20, a palavra aqui vem dizendo que depois disto, ou seja, depois de Josafá ter buscado a Deus, organizado as coisas, depois disso tudo, dele ter se entregado a Deus, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá, ou seja, 3 grandes exércitos vieram contra a nação de Josafá, vieram contra Judá. No verso 3 você vai ver que diz assim: então Josafá teve medo. Assim que eu abriria um capítulo nessa mensagem, que seria dias de medo. Você muitas das vezes vai viver dias de medo, porque quando nós estamos no nosso pior dia, quando tudo aparentemente dá errado, você tenta, você luta, você se esforça, e as portas estão fechadas, as portas não se abrem. Deus também permite isso. E esses são dias de medo, esses são dias de tribulação, esses são dias de angústia, esses são dias que flagelam a nossa alma. E como sobreviver a isso, como a nossa fé pode sobreviver a isso, como resistir a isso, como não sucumbir a esses dias de medo, onde grandes inimigos se levantam contra nós, quando nós olhamos para todas as áreas da nossa vida e nós vemos ataques incessantes contra a nossa vida, contra a nossa fé, contra a nossa existência. Como sobreviver em momentos onde perdemos coisas, perdemos a confiança nas pessoas, onde os mais próximos nos traem, onde nós nos encontramos enfermos, onde nós nos encontramos abatidos, feridos. Como sobreviver a isso? E é essa palavra que eu quero deixar para você que se encontra nesse momento, nessa situação. Vamos, eu disse, né, que eu iria deixar 7 coisas. A primeira é: não tem jeito, busque ao Senhor. Você vai ver que no verso 4 diz: Judá, ou seja, no verso 3 continue dizendo, né? Então Josafá teve medo, ou seja, dias de medo, e ele se pôs a buscar ao Senhor. Busque ao Senhor, não tem outra saída. Se você fez tudo aquilo que está no seu alcance, muitas das vezes nós vamos estar com um determinado nível de visão, as pessoas não vão nos compreender, mas aos nossos olhos nós fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Nem sempre, quando você fizer o que está ao seu alcance, quando você se esforçar ao seu máximo, as pessoas ao seu redor vão entender. Nem sempre as pessoas vão olhar para você e vão concordar que você fez ao máximo. Mas na sua visão, no seu entendimento, no seu coração, você analisando ao redor e sendo sincero diante de Deus, você diz: Senhor, eu tentei tudo que estava ao meu alcance. Mas as minhas forças se foram, eu não consigo mais. Esses inimigos são maiores do que eu, essas lutas são maiores do que eu. Mas Josafá buscou o Senhor. Busque ao Senhor através da palavra, se derramando em oração, com fé. Busque ao Senhor, chame Deus para perto, clame pela presença do Espírito Santo. Busque ao Senhor e se lembre: todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus forja o nosso caráter através de processos dolorosos. Muitas vezes, hoje em dia, é pregado, né, que o Evangelho nos proporciona muitas vitórias, e sim, isso é verdade, mas Deus
forja a nossa fé e o nosso caráter através de processos dolorosos. Não tem como fugir disso. Nós ainda somos crentes em Cristo e ainda somos adeptos à mensagem da cruz. Nós ainda temos uma cruz para carregar. E a cruz que nós carregamos, que Jesus disse que aquele que quiser seguir após mim, tome a sua cruz e siga-me. A cruz nada mais é do que um instrumento de dor, de flagelo. Jesus está comunicando que aquele que quer segui-lo vai sofrer. Não tem como enfeitar isso. A palavra de Deus nos diz que aquele que quiser seguir fielmente a Cristo padecerá muitas tribulações. Então, nós precisamos nos adaptar a esta realidade. Nós veremos muitas vitórias porque Jesus venceu o mundo, mas no mundo nós teremos aflições, tribulações, problemas. Mas nisso tudo, o caráter de Cristo está sendo formado em nós. Esse é o maior objetivo de Deus para mim e para a sua vida. Gerar Jesus em nós. Gerar o caráter de Jesus em nós. E muitas vezes nós não vamos entender. Por isso, busque ao Senhor e saiba que você está em um processo. Deus está te amadurecendo. Deus está forjando a sua fé no meio dessa situação. Mas Ele vai te dar a vitória. Não desanime. Jejue. Você vai ver que Ele apregoou o jejum em todo o Judá. Busca Deus através da palavra, através da oração. Jejue. O jejum mortifica a nossa carne, que grita, que clama, que só enxerga e sente as coisas materiais, visíveis, mas o jejum fortalece o nosso espírito. Ele traz à tona os valores espirituais, ele traz à tona o mundo espiritual, ele traz à tona as coisas espirituais que estão ao nosso redor, que muitas vezes nós não percebemos. E ele nos mostra que muitas das nossas batalhas são espirituais e elas serão vencidas espiritualmente. Terceira coisa, invoque, assim por dizer, conclame a sua família para buscar a Deus junto com você. Esses momentos de luta na sua casa, ou seja, na sua casa, no seu trabalho, independente de onde for, chame a sua família, reúna a sua família para buscar a Deus junto com você. Aqui, no verso 4 diz que Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, ou seja, toda a nação de Judá, ao ver aquela situação onde eles seriam atacados por grandes inimigos, um grande exército de 3 nações, eles, como uma grande família, como um grande povo, se colocaram diante de Deus para pedir e clamar por socorro. Você está enfrentando lutas na sua casa? Você está enfrentando problemas na sua casa? Reúna-se com a sua família e busque a Deus. Obviamente que não são todos que têm a mesma fé que você. Muitos mudam de pensamento no decorrer da caminhada. Então não são todos que vão se unir a você em oração, no mesmo propósito para buscar a Deus. Mas faça a sua parte. Faça aquilo que está no seu alcance. Chame a sua família para buscar a Deus com você. Esse é a terceira coisa que você deve fazer nos piores dias. Depois, você vai ver que do verso 5 até o verso 11, Josafá ele vai invocar as promessas de Deus de socorro para aquela nação. Depois você pode ler do verso 5 até o verso 11. Invoque você as promessas de Deus, invoque através da palavra de Deus as promessas de Deus, as bênçãos de Deus, traga à sua memória aquilo que pode te trazer esperança, não confie no seu próprio entendimento, mas invoque em nome de Jesus as promessas de Deus sobre a sua vida, promessas de vida, promessas de restauração, promessas de abundância, promessas de livramento, promessas de bênção, enfim, invoque as promessas de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as lutas que você está passando. Deus quer que você faça isso, porque esse é um exercício de fé, é aí que a sua autoridade vai ser desenvolvida. Depois, a quinta coisa, reconheça a sua fraqueza, porque muitas das vezes Deus nos permite passar por essas coisas porque nós somos orgulhosos, muitas das vezes achamos que somos fortes, que temos o controle, que conseguimos mudar situações, pessoas. Nós não mudamos pessoas, nós não convencemos pessoas, esse é um trabalhar do Espírito Santo, a salvação é individual e cada um presta conta de si mesmo. Mas a forma como muitas das vezes essas lutas nos afetam e nos abalam, mostram que Deus muitas das vezes está nos transformando, quebrando o nosso orgulho,
quebrando a nossa confiança em nós mesmos, na nossa capacidade, no nosso controle, para que nós venhamos ser dependentes a Deus. Você vai ver que aqui no verso 12, isso fica muito claro quando Josafá, diante da congregação, ele diz: Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o seu julgamento contra eles, ou seja, contra os inimigos que vieram contra nós? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. Ou seja, Senhor, em mim não há força para vencer essa batalha, essa luta, porque essa luta é maior do que eu. Isso é um exercício de humildade, de reconhecer a sua fraqueza, de reconhecer que as suas capacidades não são suficientes para vencer essa luta. Você não tem força. E ele continua: pois nós não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Ou seja, muitas das vezes Deus vai nos permitir passar por situações onde nós não vamos saber o que fazer. E nesses momentos, os nossos olhos devem estar postos, ser colocados em Deus. Muitas vezes nós não sabemos o que fazer e nos esforçamos para encontrar soluções, saídas, nós só pioramos mais a situação. Porque Deus nos permite chegar nesses momentos onde a nossa dependência deve ser colocada 100% nele. Aquilo que está ao nosso alcance deve ser feito, mas existem situações que superam a nossa capacidade, que superam o nosso intelecto, superam a nossa força, e nós não temos mais nada o que fazer além de colocar os olhos em Deus, usar a nossa fé e depender de Deus. E é isso que Deus quer, que nós venhamos depender dele. Depois que você fizer todas essas 5 coisas, a 6ª coisa é: esteja atento à resposta de Deus, porque Deus vai te responder. Deus, ele é bom, ele vai ouvir o seu clamor, ele vai ouvir a sua oração, ele reconhece as coisas que você está passando, as situações difíceis que você está passando, e fique certo, tenha certeza, ele vai te responder, ele vai te responder. Se existir alguma coisa em oculto, ele vai te revelar. Não tem nada que fique em oculto. Deus nos revela. Então ele vai te dar uma estratégia, ele vai te dar uma solução, ele vai te dar uma saída. Você vai ver que a partir do verso 13, Deus ele vai, através do seu Espírito, descer sobre um profeta, e ali Deus vai falar: vocês vão descer amanhã contra eles. Nessa batalha, vocês, no verso 17, vocês não vão ter que pelejar, mas façam a parte de vocês. Fiquem na posição de luta, ou seja, não é para ficar em casa olhando para a TV, para o celular, e deixa que eu cuide das coisas. Não, vocês não vão pelejar, mas fiquem na posição de batalha, continuem acreditando, avançando, declarando a palavra, profetizando, acreditando no milagre. Enquanto vocês fazem isso, enquanto vocês estão na posição, eu estou agindo. Ficai parados e vede a salvação que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temam, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Ou seja, Deus usou ali um profeta que naquele tempo era a voz de Deus para o povo, e Deus respondeu ao clamor da nação, respondeu ao clamor do rei, e eles precisaram obedecer à direção de Deus. Hoje nós temos a palavra de Deus para podermos nos orientar. Hoje Deus fala conosco através de pessoas, através de pregações, através de música, através de pensamento, através de sonhos. Deus fala conosco de diversas formas. A principal, obviamente, através da palavra. Mas você fez todas aquelas primeiras 5 coisas, você buscou o Senhor, jejuou, está buscando com a sua família, invocou as promessas de Deus, reconheceu sua fraqueza, se humilhou diante de Deus. Esteja atento, porque Deus vai te responder, ele vai te dar uma palavra. Então, quando ele te der uma palavra, aplique a sua fé nessa palavra. Não fuja dessa palavra tentando procurar outras coisas, mas fixe sua fé nessa palavra. E a partir de então, continue buscando a Deus, porque através dessa palavra, e essa palavra vai te dar um norte, e Deus vai começar a liberar outras palavras que te darão direção e estratégia. Te darão direção e estratégia. E por último, adore ao Senhor. No verso 21 você vai ver que diz: aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores,
Ou seja, assim que eles começaram a adorar ao Senhor, o Senhor agiu. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon, de Moabe e os do Monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aí você pode continuar a leitura depois que você vai ver Deus agindo enquanto o povo estava na posição, enquanto o povo estava na posição de batalha, adorando a Deus, confiando, obedecendo uma direção de Deus. E é assim que você vai vencer os seus piores dias. É assim que você não vai sucumbir quando tudo der errado, sabe? Quando você olha para sua vida e tudo está sendo atingido. É que nem Jó, né? Jó recebeu uma notícia ruim atrás da outra. Muitas vezes nós não sofremos assim como Jó, né, de receber uma notícia ruim atrás da outra. Ó, você perdeu seu filho. Olha, o seu negócio acabou. Olha isso, olha aquilo. Mas muitas vezes nós vivemos um período onde nós vivemos lutas intensas uma atrás da outra. Nós achamos que as coisas vão melhorar e vem logo uma luta. Depois nós pensamos que vai vir um alívio e vem outra luta mais intensa e mais árdua. Então, nesses momentos, sucumbir, desanimar, desacreditar de Deus, abandonar a fé, não vai resolver. Não vai resolver. A solução é continuar firme. A solução é continuar firme, porque Deus está trabalhando no seu caráter, na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida, e para que esse propósito se realize, Deus nos esmaga muitas das vezes, Deus nos quebra muitas vezes, Deus nos permite quebrar, Deus nos permite vivenciar fracassos para que nós venhamos ficar e nos tornar mais fortes nele, não na força do nosso braço, não nas circunstâncias, não por aqueles ao nosso redor que nos apoiam, mas nós vamos reconhecer que nós só vencemos por causa dele. E essa é a palavra que eu tenho para você. Não desanime, não importa o que está acontecendo com você. Tudo isso que você tem no início do vídeo, eu passei do meio da pandemia até hoje. Depressão, ansiedade, perda de filho, problemas financeiros, acidente de carro, traições, enfim, quando você pensa, né, e muitas outras coisas, né, livramentos, acidentes em casa, tudo isso tem cooperado para minha fé. Hoje eu olho para trás e é isso que me capacita de estar aqui falando para você não desanimar, porque muitas vezes nós vamos buscar alívio de Deus e Deus vai falar para nós: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu quero dizer para você que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não importa o que você está passando. Deus tem um propósito na sua vida. Deus está trabalhando na sua vida. Deus está te aperfeiçoando. Nos momentos em que você se sentir mais abandonado, nesse momento, na verdade, é quando Deus mais está próximo de você, te segurando, te fortalecendo. Escolha não sucumbir. Escolha permanecer firme na fé. Porque o choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. Depois de todo esse processo, você vai viver grandes milagres. Você vai viver grandes milagres. Muitas vezes o novo de Deus, ele começa não com a bonança, mas com tempestades. Às vezes nós imaginamos, né, que o novo dá até uma nova mensagem. Às vezes nós achamos que o novo de Deus ele vai começar com uma porta de emprego aberta, com uma reconciliação, com um milagre, com recursos, mas muitas vezes o novo de Deus ele vai começar através de uma nova luta. Josafá passou por isso. Ele achou que já estava vivendo o auge da fé, mas veio algo que Deus permitiu. O novo de Deus para Josafá e Judá foi encarar uma batalha para aprender a depender de Deus. E eles foram vitoriosos. Os inimigos foram derrotados e eles tiveram grandes despojos, grandes quantidades de despojos. Eles saquearam, assim por dizer, aquela nação que Deus derrotou, aquele exército que Deus derrotou durante 3 dias e ficaram abastados. Então Deus vai te dar a vitória. Não importa o que você está passando, Deus vai te dar
a vitória. Apenas prevaleça quando tudo der errado. Permaneça quando tudo parecer ter saído do controle. Permaneça quando tudo aparentemente estiver dando errado. Tudo que você tem de mais precioso é Jesus. É a sua fé em Jesus, é a sua vida com Deus. E Deus vai te permitir passar por situações onde essa verdade vai ser vivida por você. Onde você vai olhar para si mesmo e vai falar: realmente, tudo o que eu tenho é Jesus, é minha fé. E se tudo que eu tenho é Jesus e a fé, então eu tenho tudo o que eu preciso. E as demais coisas serão acrescentadas. É assim que Deus gera filhos maduros, que suportam processos, dores, grandes dores, momentos de gemido, dias de medo, mas Deus dá a vitória. Amém? Que Deus possa ter te abençoado poderosamente através dessa palavra, que Deus possa ter falado ao seu coração. Permaneça, porque Deus vai te dar a vitória e Deus já está te dando essa vitória. Essa palavra não chegou até você sem um propósito. Tudo que acontece tem um propósito. Se você ouviu essa palavra é porque Deus está comunicando verdades espirituais para você. E Ele te diz que você vai vencer e que Ele tem muita coisa para fazer ainda na sua vida. E Deus te abençoe poderosamente. Não se esqueça aí de apoiar aqui o canal, deixando o seu like, compartilhando o vídeo. Se você está no Facebook, eu não me lembro mais como que funcionam as coisas aí, mas que essa palavra de alguma forma possa ter falado com você e te abençoado. No mais é isso, que Deus te abençoe poderosamente e até o próximo vídeo.